acompanhe, 33, versículo 18, a partir, diz-nos assim o texto sagrado: Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele, aqui é um diálogo entre Moisés e Deus, irmãos. Então Deus disse para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto o homem que ver a minha face, esse homem ele vai morrer, ele não vai viver. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado as minhas mãos, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deixa aí um pouquinho a sua Bíblia aberta aí. A minha pergunta é: como que se chega a um nível de intimidade dessa? O que fazer para se tornar tão íntimo de Deus com tanta ousadia? Como que eu chego num momento desse na minha vida? Aí você pode dizer: poxa, Márcio, mas é Moisés. Moisés aí foi um homem que Deus usou para tirar Israel do Egito. Deixa eu só te dar uma notícia. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, é o mesmo Deus do Laniminer, é o mesmo Deus do Fábio, é o mesmo Deus do Rafael. Ele não muda. É o mesmo Deus que se apresentou no passado, que se move no presente e é um Deus de futuro. Ele é imutável. Então, o que fazer para atrair a presença de Deus, a glória de Deus e viver uma vida intensa com Ele? Então, como usamos esse pano de fundo aqui, desse texto de Êxodo capítulo 33, eu quero ser bem rápido e usar 4 níveis, uma ideia de 4 níveis de como se aproximar de Deus. Se você pegar a história de Moisés, lá nos primórdios, logo no início do livro de Êxodo, você vai ver que é uma história um pouco conturbada, uma história em onde ele comete um assassinato por ver ali um hebreu sendo maltratado por alguns do exército de Faraó. Ele vê aquilo, é tomado de uma ira muito intensa, desfere ali o golpe, mata os rapazes, comete um crime contra o Egito, e então ele foge. A Bíblia fala que ele dá uma sumida, sai dos holofotes, porque senão ele seria presa fácil. E aí, no decorrer dessa caminhada, Moisés se torna um pastor de ovelhas. Ele conhece Jetro, vai se endireitando no ministério pastoral de cuidar das ovelhinhas lá no deserto, e num dado momento Moisés tem um entendimento de um Deus por ouvir quem é Deus. Ele conhece Deus pelas histórias dos antepassados, sobre um projeto que Deus havia falado com Abraão, Isaac e Jacó, e esse conhecimento é um conhecimento de ouvir falar sobre Deus, mas nada tão sério, nada tão intenso. Havia-se a promessa, mas não existia esse contato com Deus. E é nessa situação que Moisés está, cuidando de umas ovelhas, quando de repente, a Bíblia diz que a sarça ela incendeia, ela começa a pegar fogo. Só que essa sarça, a Bíblia diz que ela não se consome. De repente ele ouve uma voz falando: Moisés. Deus o chama pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés, vão tirando aí as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo, Moisés. O primeiro contato que Deus tem com Moisés é através da sua santidade. Deus dando as cartas para Moisés, o cartão de visita, dizendo: Moisés, eu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sou santo, então você precisa ser santo também, Moisés. É o primeiro cartão de visita que dá para ele. Quando ele se revela a Moisés, dizendo: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, parece que desperta na ideia de Moisés e fala: meu Deus, olha só de quem é que está aparecendo para mim, olha o contato que eu estou tendo.
E a Bíblia nos relata que Moisés é tomado de um temor de morte, porque ele viu Deus. E a primeira vontade que dá nele é de sair correndo, pelo fato dele ter visto a presença de Deus. Primeiro nível, Deus revelando a santidade para que você conheça de fato quem Ele é. Irmãos, Deus nunca vai se tornar conhecido da sua vida pela via de regra da sua vida. Você não pode dizer para Deus como Ele vai se apresentar para você. Primeiro, Deus é santo. A primeira forma que Deus tem que se apresentar ao homem é como Ele é, santo, puro. Isso vai amedrontar alguns que não têm muito costume com santidade, que não têm muito costume com o que é Deus. Deus se revela a Moisés da forma mais intensa possível. O segundo nível que eu quero colocar aqui é que quando Deus se revela a Moisés, Moisés não tinha esse contato visual, físico com Deus, audível com Deus. É um momento novo na vida de Moisés. Moisés começa a ter uma experiência empírica, algo vivenciado com ele mesmo diante de uma sarça ardente. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma depois do primeiro encontro com Deus. Moisés nunca mais foi quem ele era antes do encontro com Deus. Irmão, quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus e com sua presença, sua vida vai ser mudada e você nunca mais vai ser o mesmo, irmão. Nunca mais. Nunca mais. Quando esse encontro for real, quando for algo que marque a sua vida para sempre, quando for algo que tire você do seu estado de perdido e traga para o lugar que Deus se encontra, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser encontrado em Deus. Deus começa a se revelar a Moisés de uma forma mais intensa. Se o primeiro nível, Deus dá o cartão de visita dizendo, vão tirando as sandalinhas aí, porque o lugar que você está pisando é santo, e você precisa viver uma vida santa, e Moisés entende isso, Deus começa a dizer com ele, agora que eu me revelei a você, você vai ser meu, e você vai dizer o que eu mandar você disser, você vai falar as minhas palavras, e tudo quanto eu te mandar você vai fazer, Moisés. Você vai lá a Faraó, vai dizer a Faraó que eu vou tirar Israel do Egito. E Israel, Moisés olha para Deus e diz, meu Senhor, poxa, logo eu, pesado de língua, vou falar o quê? Deus vai dar as cartas dizendo, Moisés, diga a Faraó, eu sou o que sou, vai. Irmãos, você vai receber algo da parte de Deus, faça isso, irmão. Faça isso, você precisa desenvolver a sua comunhão com Deus. Tem gente patinando no gelo há tanto tempo na vida, nunca teve uma experiência com Deus. Deus está se mostrando, Deus está falando, mas ele é inerte, ele não consegue compreender o que Deus está querendo falar com ele. Deus está falando com você nessa noite, ele quer ter um encontro real com você, ele quer mudar a sua vida, irmão. Ele quer que você experimente de algo poderoso da parte dele, que te fará uma nova pessoa, e você nunca mais vai ser quem você é. Deus começa a se mostrar em poder para Moisés. Deus começa a se mostrar em sinais para Moisés. Moisés, que tinha um testemunho a respeito de Deus, começa a ver Deus na íntegra, Deus agindo no momento. Deus vê Moisés operando como um forte sobre o Egito, destronando o Faraó, o ego, o orgulho, a prepotência caindo por terra. Moisés vê Deus agindo, trazendo as 10 pragas sobre Israel, sobre o Egito, para que Faraó liberte Israel. Ele começa a ver uma ação poderosa, e tudo que Moisés fala, Deus vai cumprindo, tudo que Moisés vai repetindo, porque ele está ali sendo interlocutor entre Deus e Faraó. Deus manda Moisés falar, Moisés fala, Faraó endurece o coração, então Deus tira Moisés e mostra o seu poder. Moisés começa a ter um contato com Deus, com o poder de Deus, com o poder sobre o Egito, a fim de que quando chega a 10ª praga, que Deus mata os primogênitos de Faraó, então Faraó liberta Israel, manda Israel para o meio do deserto, ainda vai atrás para poder perseguir a Israel. É quando ele tem o ápice da maravilha do poder de Deus. Todos conhecem a história. Ele vai para Piriarote, e quando está de frente ao mar, e quando ele entende que Faraó está vindo por detrás, e que é questão de tempo para que Faraó os capture e leve novamente o Egito, então ele novamente ousa experimentar do poder de Deus e clama a Deus, dizendo, Deus, porventura não tinha lá sepulturas no Egito para que ficássemos lá e morrêssemos lá mesmo? Aí Deus responde a ele, irmão, isso é intimidade, de olhar para Deus, clamar a Deus, e Deus olhar para ele e falar, meu filho, você está clamando por quê? Só diga a Israel para continuar marchando, eu tirei vocês, então eu vou dar a providência para vocês. Então Moisés olha para o povo e diz, não importa, vão marchando, Deus está mandando marchar, então vão. E a Bíblia diz, irmão,
que agora ele começa a experimentar na íntegra, e Deus diz: olha a vara que está na sua mão. E a Bíblia diz que ao tocar com esta vara nas águas à noite, um vento oriental vai descendo sobre aquelas águas, e aquelas águas começam a tomar duas bandas, uma pelo lado direito, outra pelo lado esquerdo, e ao som do comando de Moisés, Israel vai passando por dentre aquele mar seco. Deus operando no meio natural por alguém que tem intimidade com alguém que fala com ele, com alguém que tem a presença dele. E não fica por aí não, irmão. Porque quando Israel alcança o outro lado, lá pela manhã, a Bíblia diz que o mesmo Moisés que tocou com a vara, ele toca nas águas, e as águas, elas voltam para o seu lugar, e os exércitos de Faraó são destruídos em toda a sua totalidade. São quase 600 carros de guerra, são algumas centenas de milhares de soldados sendo humilhados pela presença de Deus, porque alguém teve intimidade com Deus, alguém teve ousadia de conhecer a Deus, de ter contato com Deus e de experimentar do seu poder na sua plenitude. Alguém teve coragem, ousadia de orar a Deus diante de um grande problema e ser ouvido por esse Deus poderoso no dia da sua angústia. Só que para ter contato com Deus, para experimentar Deus, muitos não têm essa predisposição. Muitos não estão afim de abrir mão do que têm para experimentar o melhor de Deus. Porque Deus, ele vai se apresentar para os que têm predisposição de recebê-lo. Como assim, pregador? Então nós chegamos no terceiro nível. Ter um conhecimento empírico de Deus, algo vivenciado, experimentar do poder de Deus. Só que chega um terceiro nível que é mais intenso um pouquinho. Moisés já está com Israel fora do Egito, já atravessou o mar, Deus está mandando maná, Deus está mandando cordonizes, Deus está guiando o povo no meio do deserto com uma nuvem durante o dia para cobrir o sol e uma coluna de fogo para eles não se perderem no deserto. Então nós chegamos no capítulo 20 de Êxodo, quando Deus chama Moisés para poder subir. Mas, irmão Márcio, Deus está em todos os lugares, para que Deus chama Moisés logo para poder subir no Sinai? Eu entendo aqui, irmãos, que Deus quer falar com algumas pessoas num nível diferente. Deus quer chamar umas pessoas aqui num nível mais intenso um pouquinho, onde os outros não estão dispostos a ir, onde os outros não estão querendo ir, não estão muito afim, estão muito tranquilos por estar no cume do monte. Deus está dando a prosperidade, Deus está abençoando, está mandando maná, está mandando as cordonizes, está mandando água, Deus está dando proteção de dia, Deus está dando proteção por noite, então está tranquilo aqui. Mas Deus chama Moisés e fala: Moisés, sobe, meu filho, vem para cá que eu preciso falar com você, vem para cá que eu preciso te passar algumas coisas que os outros não estão muito dispostos a receber. Ah, meu irmão, lá no capítulo 20 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés sobe. Quando Moisés sobe, irmão, a Bíblia diz que o monte começa a fumegar, trovões, relâmpagos, sabe? Israel começa a ficar atemorizado, e aí ele se torna interlocutor mais intenso, mais refinado com Deus. A Bíblia diz que Deus começa agora a falar face a face com Moisés. Deus começa a olhar para Moisés e diz: Moisés, vai lá e fala para o meu povo. Senhor, o que eu preciso falar para o povo? Diga ao povo para santificar durante 3 dias, não vai rasgar as vestes, não vai tocar em mulheres, não vai fazer nada, porque eu vou fazer maravilha no meio de vocês, Moisés. Aí Moisés desce e diz: olha, povo, Deus mandou vocês se consagrar durante 3 dias, vocês precisarão consagrar o Senhor teu Deus, o Senhor delimitará espaços que vocês não poderão ultrapassar, Deus vai fazer algo grandioso. Aí quando eles olham, um monte fumegando, olha o que Moisés está acontecendo com Moisés, ele diz: olha, Moisés, vai, sobe e fala com Deus, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque senão nós iremos morrer. Nós queremos ouvir você falar com Deus e trazer aquilo que Deus precisa falar com o povo. Você fala com Deus, Moisés. O que Deus mandar você falar, fala conosco. Fala conosco. Moisés sobe. Deus lhes dá então a pedra que está os 10 mandamentos. Aí desce Moisés novamente. Deus então convida: Moisés, você não vai subir sozinho, meu filho. Agora você vai subir com 70. Sabe, é uma intimidade tão intensa esse relacionamento,
de Deus e Moisés, esse tete a tete, essa convivência com Moisés, era isso que eu entendo que Deus queria com o homem lá no Éden, quando o homem caiu, este contato, este relacionamento, essa vontade de conversar com o homem, essa vontade de mostrar as coisas sagradas ao homem. Moisés entende isso e Moisés sobe de novo. Deus tinha intimidade com Moisés, com 70 não, sabe que Deus diz, Moisés, os 70 fica, você sobe mais além. Eles vão subir até um ponto, você sobe mais além, vai ficar lá no alto, Moisés, lá no alto. E sabe o que eu acho de interessante nesse relacionamento? O povo de Israel era de Deus, foi Deus quem fez as obras grandiosas de tirar Israel do Egito, de fazer passar pelo Mar Vermelho, de fazer grandes coisas. Quando Moisés está lá em cima, a Bíblia fala que ele ficou 6 dias, tinha uma nuvem lá no topo do monte, aquela nuvem cobrindo ali, ninguém via, só a nuvem. Moisés ficou 6 dias, 6 dias, senhores e senhoras, esperando Deus falar. Moisés sabia que Deus não iria falhar. Moisés sabia que se Deus disse para ele subir, era porque Deus ia falar com ele. Moisés já tinha intimidade com Deus, ele já tinha esse tato com Deus. Durante 6 dias de silêncio, nuvem, o povo embaixo, os 70 ali na área mediana, e Moisés lá em cima, e todo mundo olhando e esperando Moisés. Ah, irmão, quando foi no 7º dia, o negócio pegou lá em cima. O povo começou a atemorizar, que aquele negócio começou a dar trovão, relâmpago, e o rosto de Moisés começa a brilhar, e Moisés desce, e Deus fala com Moisés, Moisés, desculpa aqui um pouquinho, tá? Mas é o seguinte, sei que você vai construir agora aí o tabernáculo, eu peguei 2 meninos seus lá da tribo de Judá, tá? 2 meninos, deixa eu só lembrar o nome desses meninos aqui, que é muita gente que a Bíblia dá nome, e a cabeça não ajuda, e aí ele fala assim, Moisés, olha só, já que você está aqui em cima, aqui, eu peguei 2 meninos, e eu dei do meu espírito sobre eles, enchi eles de sabedoria, de ciência, sabe, eu comecei a dar inteligência a esses meninos vão te ajudar em tudo, Moisés. Enquanto você está aqui na intimidade comigo, eu vou resolvendo lá embaixo o que você precisa. Enquanto você está aqui conversando comigo, eu estou providenciando o que é necessário para a construção. Enquanto você está comigo aqui, eu estou cuidando das coisas que você não tem capacidade de resolver. Enquanto você está aqui preocupado como vai construir, o meu espírito já pegou 2 desses meninos, está enchendo de sabedoria, está enchendo de inteligência, está enchendo de graça, está enchendo de ciência. Eles serão os melhores na arte de fazer o cobre, de fundir o ferro. Eles serão os melhores nas construções, Moisés. Meu Deus, a obra é de Deus, para que Deus está prestando conta a Moisés? Para que Deus está prestando conta de Moisés, para Moisés do que ele está fazendo? Irmãos, isso é intimidade, irmãos, isso é afinidade com Deus. Deus, quando ele faz, ele não precisa prestar conta a ninguém, ele não precisa falar o que ele está fazendo, ele faz o que ele quer, age como quer. Se quiser matar, ele mata, se quiser ressuscitar, ele ressuscita. Ele é Deus. Mas para Moisés, não, Moisés, eu estou aqui trabalhando em seu favor aqui, Moisés. Intimidade, irmão, ousadia. Um é Ur, o outro aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. Bezalel, obrigado. Bezalael. 2 meninos. Quem sabe Deus aqui não está pegando Bezalael e Ur aqui para encher de poder, de graça aqui, sentado aqui, ó. Está dizendo, vai rolando em mim, né? Continua comigo na intimidade que eu estou aqui enchendo um Bezalael e Ur aqui. Ó. Os meninos vão ser bons, tá? Esses meninos estão cheios do meu espírito, esses meninos vão estar cheios da minha graça, esses meninos vão estar cheios de sabedoria, de inteligência, cheios de ciência. Só fica na intimidade comigo aqui, Moisés, e deixa que o resto eu resolvo. Aí Deus vai e acaba de mostrar o que ele precisa ser feito. Irmãos, essa história se resume em 40 dias. 40 dias lá no alto do monte, ouvindo Deus falar e falando com Deus. E é interessante que o escritor diz que Moisés falava com Deus, ou o contrário, falava a Deus com Moisés face a face, como quem fala ao amigo. Não estou dizendo de uma oraçãozinha de 10 minutos, Senhor, obrigado por esse almoço, obrigado, amém, perdoa todo mundo, glória a Deus, e vão dormir, não. É intimidade intensa com Deus, de falar tudo na íntegra.
Deus abre a mente de Moisés para revelar todo o projeto de Israel, desde a saída do Egito, dos dados 10 mandamentos, a construção do tabernáculo, tudo no mínimo detalhe de como deveria ser feito, de que forma deveria ser feito, qual material usar. São 40 dias que Deus está passando planejamento do projeto do que é no céu para ser feito na terra, exatamente como era lá em cima. Moisés começa a receber coisas preciosas, grandiosas, mas o povo não é Moisés. Moisés tem intimidade com Deus. O povo desespera quando não vê o líder aparecer, e aí o irmão de Moisés, ao invés de conclamar o povo a orar e buscar a presença de Deus, porque Deus já havia dito que não era para fazer os outros deuses, me inventarão de passar a salva de oferta e começa a recolher alguns ouros, alguns brincos, alguns coletes, alguns colares, pulseiras de ouro, e ele juntou muito ouro, e a Bíblia diz que ele constrói um bezerro de ouro. Já que Moisés não desce, construamos nós um bezerro de ouro para nós e vamos adorar. E no meio dessa intimidade com Deus, quando Moisés entende que Deus está ali reduzindo a comunicação com ele, Deus olha para Moisés. Olha aqui que Deus fala com Moisés, irmãos. Moisés, o povo que você tirou do Egito está lá embaixo adorando. Ele olha e diz: Deus, eu tirei do Egito? Foi o Senhor que tirou do Egito, não foi eu. O Senhor tirou do Egito. Falou: então Moisés, faz o seguinte aqui, vamos fazer aqui um acordo, eu e você, mato todo mundo, e da sua geração, vou citar um para dar continuidade ao projeto. Moisés olhando para o povo falou assim: você não vai fazer isso diante de todos os povos. O que os povos vão dizer? Que o Senhor tirou Israel do Egito para trazer para aqui para morrer? Não, o Senhor jamais poderá fazer isso, Senhor. Aí vai Moisés e começa a lembrar a Deus, como se Deus precisasse se lembrar de alguma coisa, dizendo: Senhor, o Senhor lembra do juramento que o Senhor fez a Abraão lá atrás, a Isaac e a Jacó, que daria uma semente, que essa semente deveria perpetuar? Senhor, esse povo é seu, Senhor. Irmãos, Moisés começa a clamar: Senhor, não mata esse povo, não risque o nome desse pessoal do livro, Senhor. Então uma coisa, se o Senhor matar esse povo, aí o Senhor pode tirar o meu nome do livro. Irmãos, isso é ousadia para falar com Deus. Eu não falo isso nem com a minha mulher, quanto mais com Deus. Eu não tenho ousadia de falar isso com um pastor da igreja, quanto mais com Deus face a face. Isso é ousadia, intimidade com Deus. É saber com quem você está falando. E ele começa a interceder por Israel. Israel todo em pecado e idolatria, pecando contra o Deus de Israel, contra a sua santidade. Mas Moisés também tem um coração de Deus. Moisés desce, irmãos, manda matar 3.000 idólatras. É vocês que estão atraindo a ira de Deus, né, seus cambada? É vocês que estão pecando contra o Deus de Israel. Aí Deus vai e apazigua a sua ira contra Israel. Quando ele apazigua a sua ira, ele falou assim: olha, vocês vão continuar. Êxodo 33. Vocês podem continuar o caminho de vocês. Eu não vou no meio de vocês. Eu não vou. Vou arrumar um anjo bom para colocar aí, para ir com vocês. Um anjo vai junto com vocês caminhando. Moisés não tinha intimidade com anjos. Não foi os anjos que fizeram coisas grandiosas por ele. Moisés tinha intimidade com Deus, irmão. Quem tem intimidade com Deus não abre mão da presença de Deus por nada. Não negocia a presença de Deus. Quando ele falou: como é que é, Senhor? Um anjo? Não, Senhor. Israel está aqui parado diante desse monte. Eu já matei aqui mais de 3.000 idólatras. Se o Senhor não for com esse povo aqui, nos deixa aqui mesmo, Senhor. Não nos faça nem sair daqui. Nós não iremos mover um passo se a tua presença não for conosco, Senhor. Nós não iremos mover um pé se a tua presença não for conosco. É a presença de Deus que apazigua nas noites frias, trazendo fogo para poder aquecer. Durante o dia do deserto é a presença de Deus que acalma o calor, traz refrigério à alma. É a presença de Deus que move a vida de quem tem intimidade com Deus. Quarto nível de intimidade: anelar pela presença de Deus, não arredar o pé fora da presença de Deus, não negociar a presença de Deus, é desejar ardentemente a presença de Deus em toda a sua vida, em todo o seu caminhar, em todo o seu andar.
Quanto tempo você já não sente a presença de Deus, irmão? Quanto tempo a presença de Deus não é mais importante na sua vida? O que você negociou e trocou pela presença de Deus? Pelo que você trocou a presença de Deus? Em qual momento da sua caminhada no deserto rumo a Canaã, que a presença de Deus se ausentou da sua vida e você estava tão inerte que você nem notou que a presença de Deus já não está mais com você? Eu tenho um recado para você: a sua vida está em perigo. Você precisa ter intimidade com Deus e anelar pela presença de Deus. Você precisa atrair novamente a presença de Deus para a sua vida. Você precisa urgentemente ter contato com Deus que se revelou a Moisés. Moisés roga a Deus a sua presença. Êxodo de número 33, capítulo de número 12. E Moisés diz ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome. Que Moisés está conversando com Deus, ele está dizendo: ei Deus, o Senhor vai me enviar, o Senhor vai subir este povo, e o Senhor não vai me revelar quem é que vai comigo? E o Senhor que disse que me conhecia pelo nome, também achou graça aos meus olhos. Agora, irmão, isso aqui é ousadia, irmão, isso aqui não serve para mim não, ó. Eu não ousaria dizer isso com Deus por temor a Ele. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, para que ache não graça. Eu não quero que o Senhor ache graça aos meus olhos, mas eu quero que ache graça aos teus olhos, e atenda esta nação que é o teu povo. Depois irá a presença contigo, para que possas fazer descansar. Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se achará agora que tenho achado graça aos teus olhos e ao teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos o teu povo, e de todo o povo que há sobre toda a terra? Então disse o Senhor Moisés: farei isto, o que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço pelos seus nomes. Se é a tua presença que você quer, Moisés, se é a minha presença, vou fazer isso, não é pelo povo, é por você. Se é a minha presença que você está querendo, se é a minha presença que você está anelando, Moisés, você é bom, Moisés, você me agrada, Moisés, eu te conheço pelo nome, eu conheço quem é você, e é porque você está clamando pela minha presença. Eu vou fazer isso, Moisés. Alguém, irmão, está sendo atingido por Deus por causa do seu clamor. Tem alguém que você está clamando, irmão, que a ira de Deus não se aplacou sobre ele pela misericórdia que Deus tem por você, irmão, porque você tem orado, porque você tem clamado. Deus está gostando do jeito que você está tendo intimidade com Ele. É por isso que Ele tem dado o livramento à sua casa. Sabe qual a característica de quem tem intimidade com Deus? Não está nos holofotes, ninguém dá nada por ele, mas é os que ouvem a voz de Deus chamando para subir para a intimidade. Estão escondidos aí nos quartos à noite, implorando pela família que está se perdendo, está orando pelo filho que está se perdendo nas drogas. Mexe com essa mulher, com esse homem não, gente. Não sabe nem falar direito Jesus, fala Jesus, não sabe pregar, não sabe cantar, se acha pesado de língua, é o menor,
está escondido, mas está cheio de Deus. Quando Deus vem até ele, a glória de Deus vem junto. Olha a proposta que Deus faz a Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo, da tua semente eu vou suscitar a minha promessa. Moisés vai e clama ao Senhor: faz isso não, Senhor. Moisés dando conselho para Deus. Faz isso não, Senhor. Eles vão falar mal do Senhor. Vão falar que o Senhor foi ruim, foi covarde. Vão falar por aí que o Senhor trouxe Israel para cá para matar todo mundo aqui. Faz isso não. Tem uma coisa, Senhor, se o Senhor fazer isso, risca meu nome também no livro. Se não dá para esse povo, não dá para mim. Isso é jeito de falar com Deus, irmão. É, irmão. Porque Deus diz: por causa da sua oração eu não vou matar, não vou destruir. Isso é quem tem intimidade com Deus, dizer: Deus, desce aqui, me pega agora. Deus, intervém na minha família agora. Deus intervém na minha casa. Deus intervenha no meu emprego. Deus intervenha no meu casamento. Deus, você corre um sério risco de Deus intervir na tua vida. Você corre um sério risco da sua história ser mudada pela sua intimidade com Ele. Você está sofrendo um sério risco por ter intimidade com Deus, de experimentar do seu poder e da sua glória. Aí vem Moisés. Não está bom para Moisés ainda. Moisés consegue que Deus não mate o povo. Moisés consegue intermediar com Deus para que Deus vá junto com o povo. Até imagina a cena. Moisés chegando para Deus falando: Senhor, pedi só mais uma coisa, a última talvez. Eu vi a tua mão forte sobre o Egito. Eu vi a tua mão operando poderosamente, quebrando o faraó no meio. Eu vi a tua presença no deserto, de noite, de dia. Vi o maná descendo, vi as cordonizes, vi a água jorrar no meio do deserto. Eu vi o teu poder operando de forma grandiosa, sobrenatural. Deixa eu ver sua glória, Senhor. Deixa eu ver a sua glória. Deixa eu contemplar o que há de mais belo em ti. Isso é intimidade, irmão. Isso é adoração. É reconhecer Deus pela sua grandeza, pela sua magnificência, por tudo que é. Deus, eu vi o monte fumegar, eu vi trovões, eu vi relâmpago, eu ouvi a tua voz. Me mostra a beleza da tua glória. Deus, Moisés, dá não, rapaz. Você está pedindo demais. Você vai ficar por lá mesmo se você ver a minha face. Senhor, deixa eu ver a tua glória. Me leva num nível mais profundo um pouquinho. Deixa eu ver o que há de belo. Não, Moisés, não dá, Moisés. Você vai ver minha glória e o seu corpo vai ficar lá mesmo. Homem nenhum viu minha glória. Homem nenhum chegou a esse patamar, Moisés. Não tem problema não, Senhor. Deixa eu ver o que há de mais belo em ti. Deixa eu ver a tua glória plena, grandiosa, majestosa. Dá-me a oportunidade de ver, nem que seja a última vez. Meu irmão, Moisés é muito louco de pedir um pedido desse. Eu estou dizendo para você, é só quem tem intimidade com Deus, evangelista, para pedir isso para Deus. Deus olha para Moisés: Moisés, vamos dar um jeito aqui, Moisés. Vai te fazer bem mostrar a minha glória? Vai, Senhor. Então vem cá, vem para um lugar mais profundo comigo. Tem uma pedra aqui, Moisés. Pedra, lugar seguro, de segurança.
lugar onde você pode estar livre dos perigos. O Senhor é o nosso rochedo, lugar forte, nele nós encontramos abrigo. Deus traz Moisés para dentro do abrigo que ele é. Fica atento, Moisés. A minha face você não vai ver, isso eu não vou te mostrar, Moisés, já é demais. Você vai cobrir o rosto, Moisés. E quando você abrir os olhos, você vai me ver pelas costas. Só vai ver eu passando, Moisés. Ah, Moisés. Fique de pé, irmãos. Nós estaremos orando já. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. Alguns estão como a multidão, na expectativa de ver o monte fumegar. Mas tem alguns Moisés que estão subindo o nível nessa noite. Estão se aproximando da presença de Deus. Estão sendo atraídos para a glória de Deus. Porque precisam ver a glória de Deus. Não é questão de ego, não é questão de orgulho, não é questão para dizer que é melhor, não é questão para dizer que viu a glória de Deus. É para adorá-lo a Deus na essência da sua santidade. Deus é santo, 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 santo. Os querubins estão diante do trono, adorando este Deus que é santo desde o passado. Deus é santo desde a eternidade passada. Deus é santo no presente. Deus é santo no futuro, de todos os tempos, de tempo em tempo. Deus é santo. Deus exige que os que se aproximem dele sejam santos como ele é. Aqueles que se aproximam de Deus são tocados por sua glória, são envolvidos por sua glória, são santificados por sua glória. Aqueles que veem a glória de Deus refletem a glória de Deus. Os que têm contato com a glória de Deus refletem aquilo que estão vendo. Amém? Você precisa ter ousadia com Deus. Você precisa ter fervor nas suas orações com Deus. Você precisa clamar pela presença de Deus todos os dias. Seja nos momentos mais felizes, seja nos momentos mais tristes, seja na titubeada, na fé, no meio do caminhar. Não perca a presença de Deus. A luta está vindo, a prova está vindo as tribulações. A presença de Deus não pode sair da sua vida. Peça a presença de Deus na sua vida, irmão. Pode cantar, Kézia. Você vai colocar a mão sobre o seu coração nessa noite. Você vai clamar nessa noite para que o Espírito Santo venha sobre ti. Aleluia. Libera a sua alma para ter um contato com Deus esta noite. Entre no quarto e feche a porta. Agora chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Ore a Deus nessa noite. Neste lugar, sinta a glória. Sinta a glória de Deus nessa noite, irmão, sobre a sua vida. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem. É noite de ter comunhão com Deus. Seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Deixa a presença de Deus curar a sua vida. Viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus. Clame pela presença na sua vida. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro em prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença.
Sinta a presença de Deus. Seja envolvido pela presença de Deus. Derrame o seu coração diante da presença de Deus. Fale em novas línguas. Seja renovado. Seja renovado nessa noite. Oh, aleluia! Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Seja renovado nessa noite. Seja tocado pela presença do Espírito Santo. Renove a sua vida nessa noite. Glória! Glória! Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Glória! Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Glória! Jesus. Glória! Tua presença é o que eu Sinta a presença do Espírito Santo. Tua presença Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus renovando a sua vida. Tua presença, Jesus. Tua presença Glória. é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Glória. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Glória. Tua presença. Glória. Não se perca a oportunidade, irmão. É um momento ímpar de você e Deus, de renovar as suas forças, de renovar a sua fé, de renovar a sua alma. É um momento ímpar. Seu coração recebeu a palavra de Deus essa noite. É o momento de você se aquebrantar. É o momento da sua alma se abrir e dizer: Deus, me enche novamente da tua presença. Eu quero convidar nessa noite você que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, você que está afastado dos caminhos de Deus, e por algum dia você teve uma experiência com Deus, uma experiência real, mas perdeu esse contato, e perdeu esses momentos, e quer renovar novamente essa aliança com Deus, e dizer: Deus, eu preciso da sua presença na minha vida. Eu preciso novamente ter contato contigo, Deus. Se tiver alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, reatar a amizade com Deus, há uma oportunidade nessa noite. Ou você que quer receber uma oração pela sua vida, você que está parado pela ação do tempo, se tornou como um da multidão, se afastou da presença de Deus e já não sente mais a presença de Deus. Se você me perguntar, isso dá certo, irmão, porque você está confessando para Jesus a sua fraqueza, você está dizendo para Deus o quanto Ele é importante para você, e nós cremos na ação do Espírito Santo fortalecendo a sua vida nessa noite. Nós cremos na ação do Espírito Santo potencializando a sua vida nessa noite para receber a presença de Deus. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Nós iremos orar por você. Nós iremos orar por você.
Se não tiver, curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos hinos aqui cantados, obrigado pela tua igreja. Fortaleça os teus filhos, dê-lhes graça, dê-lhes poder, que possa, Senhor, sair de um nível superficial, Senhor, que alcance níveis mais profundos de conhecimento da tua presença, de conhecimento do Deus que o Senhor é, que tenham no desenvolver dessa intimidade, comunhão contigo, a níveis jamais experimentados, ó Deus. Nos leve a te conhecer na beleza da tua glória, nos leve a lugares onde nós não fomos ainda, Espírito Santo. Nos leve a experimentar algo grandioso da sua parte, em nome de Jesus. Nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe